Muito boa noite, irmãos. Muita alegria que estamos aqui mais uma vez para esse trabalho de prece e reflexões, Sociedade Espírita Allan Kardec. Vamos informar então sobre o Evangelho do Acolhimento, que é nas segundas-feiras, 19h15 às 20h15, nas terças-feiras, das 19h às 15h, serão retomados em abril. Um preparatório estudo da doutrina dos Espíritos. As inscrições serão de 1º de fevereiro a 31 de março e retomarão também a partir de março. Aos domingos, evangelização dos jovens iniciarão também em março. O estudo evangélico do Espiritismo, às 10 horas, em modo presencial e virtual, está em andamento todos os domingos. O curso de férias de 2025, a estrutura didática do Evangelho do Espiritismo, as aulas são às quartas-feiras, das 13h45 às 19h, durante as férias agora. E a Sociedade Espírita Allan Kardec estará aberta diariamente das 9h às 18h, tanto farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes e o SEAP. Todos os horários estão disponíveis nos sites e nas redes sociais. Pedimos então que os irmãos desliguem os celulares, coloquem em modo silencioso e mantenham o pensamento firme aqui no nosso trabalho, nas preces que serão feitas aqui, para que com isso, Senhor, através dos nossos pensamentos, possamos dirigir aqueles nossos irmãos necessitados e até mesmo para nós mesmos, para que nós possamos melhorar nosso padrão vibratório e sairmos daqui desse trabalho mais alegria, mais felicidade, melhores. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, pedindo que tu nos auxilie a esse trabalho, aos nossos médicos, trabalhadores, às equipes de socorro, que todas as terças que eles estão, para que auxilie todos aqueles necessitados em quem pensarmos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Vamos chamar então a nossa irmã querida, Maria Helena Soares, para fazer a nossa página Evangelho. Boa noite, irmãos aqui presentes, e a todos os irmãos também que estão nos assistindo no modo virtual, através do Face. Sintam-se envolvidos nesta casa, neste momento de preces e radiações. A nossa reflexão hoje, eu escolhi o livro Ceifa de Luz, a página, aliás, a mensagem de número 17, e tem como título Em torno da humildade. E ela inicia com esta passagem de Tiago, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Emmanuel
usou esta passagem de Tiago para nos trazer a sua mensagem em torno da humildade. Aqui, Tiago já coloca, né, nesta passagem, a importância de nós olharmos para o alto, para sentir a segurança do nosso Criador e sabermos que todas as nossas ações boas, as nossas conquistas, elas vêm de Deus. Somos instrumentos de Deus para realizar essas ações, para buscar para nós mesmos esse aperfeiçoamento. Mas tudo que é bom vem do alto, né? E ali ele fala, descendo do Pai das luzes. Aqui já chama atenção de que o Pai das luzes, né? Olhar para o universo, olhar para o nascer do dia, olhar para as estrelas e ouvir a imensidão da criação divina. Então, aqui Emmanuel vai nos trazer a importância de nós nos colocarmos como observadores, né? Como nós olharmos de dentro de nós para fora, para nos conectar com este universo, com toda essa energia, porque tudo flui de uma grande energia criada, né, por Deus. Então, o nosso benfeitor Emmanuel vai fazer as seguintes considerações, dizendo, aliás, começando com uma interrogação. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? Já se perguntaram isto? O que é nosso que não é de Deus, né? Ou seja, tudo aquilo que nós dissemos, o meu carro, o meu emprego, o meu diploma, a minha família, tudo é de Deus, os meus amigos, né? Parece assim esse pronome possessivo, né? Do meu, do dele, do teu, ele parece assim, ó, que já enfatiza que a posse de alguma coisa, né? Mas, se nós nos conectarmos nesta mensagem, nós vamos nos percebermos, tudo está interligado, tudo no universo é interligado. O que é meu é teu, e é do outro, mas tudo vem de Deus. Né? Tudo é de Deus. Então, o benfeitor continua. A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. Né? Então, temos usufruto de todos desses bens? Sim. Né? Deus já nos deu esta capacidade intelectual, né, de irmos avançando, de irmos crescendo intelectualmente, e assim nós vamos ajudando neste processo, né, de melhoramento da sociedade, mas não tiramos nunca este mérito ou esta grandeza da criação de Deus, que somos nós, filhos de Deus.
Então, continuando, o corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares que se lhe erigem como sendo apoio de empréstimo, a inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Aqui reforça novamente essa capacidade, né, que Deus deu ao ser humano, que foi para esse desenvolvimento, né, intelectual, que hoje a ciência, né, chegou a muitas descobertas, mas, como diz ali, mas provisórias. O que é imutável é Deus, é a criação divina, essa é imutável, né? A própria ciência, ela está sempre buscando novas descobertas, mas sempre ela é baseada naquilo que Deus deu, que é esta capacidade humana, né? E muitos sempre usando também os próprios bens da natureza. Há muitos anos, alguns séculos atrás, nós nem tínhamos ideia do que era o cosmos, né? Hoje, a ciência, com toda a sua evolução, já nos dá esse conhecimento da ordenação dos planetas, de como eles regem, assim, segue uma ordem no universo. Imaginem, se um desses planetas perde esse controle, né, que Deus criou tão perfeito, esse movimento, né, dos planetas, que nenhum se choca com o outro, né? Então, assim, olha, a ciência, ela vai descobrindo, nós vamos evoluindo no nosso conhecimento, mas nada se muda daquilo que foi criado por Deus, né? A criação de Deus, ela é imutável, porque Deus é imutável. Continuando, ele diz assim: os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo em tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. Aqui, novamente, chama atenção, né? Nós todos fomos criados espíritos que vieram para crescer, se desenvolver, evoluir, né? E cabe a nós cuidar também deste espírito, deste corpo, né, que precisa para se desenvolver. Então, continuando, a fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre
que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Então, que fique para nossa reflexão, que em torno da humildade nós podemos ter um olhar, devemos ter um olhar para diferente, um olhar nos conectando com todos os nossos irmãos, com todas as criações divinas e lembrando sempre que nós estamos aqui pela vontade de Deus e que, através dessa gratidão por podermos sermos espíritos que temos essa oportunidade de reencarnar mais de uma vez, temos o compromisso moral e espiritual de evoluirmos com este propósito, né? De cada vez sermos melhores, e que fique para a nossa reflexão. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós
ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericórdia e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos esse apelo em benefício dos nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal. E muitas vezes situações difíceis são defrontadas
que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver, neste momento, os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada e continuamente, pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. E enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor de todos os irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua obrigação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sobre as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre
no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de prova, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e essas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança eterna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrame-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, vão volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoar a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita,
para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, o nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.